e vamos conversar com o doutor Paulo Goiás nessa manhã de segunda-feira, porque, como é sabido por todos, os partidos já fizeram as convenções partidárias, já realizaram suas convenções. E agora fica uma espécie de limbo, de agora até o dia 15, quando eles podem passar a usar o número do registro. Então, o doutor Paulo Goiás, que é sempre uma alegria recebê-lo, ainda mais numa segunda-feira, depois que o Inter dele tomou-lhe uma carrapeta de 3-0 do Fortaleza. Doutor Paulo Goiás, bom dia, meu amigo! Bom dia, Alfredo, como está você, como está os nossos internautas? É sempre um prazer estar falando com você, mesmo de cabeça quente, viu? Não, mas isso aí, mas o seu time está na Série A, o meu está na Série B e um treinador do PSOL. Você quer coisa pior? Doutor Paulo, aí é de lascar. Doutor Paulo, a questão é o seguinte, nós tivemos as convenções partidárias, que ainda tem uma sutileza, ainda tem um período de negociação que pode mudar algumas composições ainda, né, doutor Paulo? Eu queria que o senhor explicasse esse momento do ponto de vista do senhor, que é, na minha opinião e na convicção de muitos, o mais referenciado especialista em direito eleitoral, e eu tenho assim essa tranquilidade em indicar, inclusive, o seu nome para candidatos e partidos. Bom, Alfredo, primeiro eu agradeço o elogio, é uma gentileza sua, sei que não sou tudo isso, mas vamos ao nosso assunto principal. Eu peço desculpa que eu vou ter uma reunião daqui a pouco, e por isso que até que eu atrasei, que eu estava chegando no local da reunião. Mas vamos lá. Primeiro, as convenções partidárias, elas são um marco aonde você, o pré-candidato passa a ser candidato. Então, desde a data da respectiva convenção, o pré-candidato passou a figura de candidato, ok? Nessa oportunidade, ele recebeu um número, e com esse número é o número que ele vai disputar as eleições, na condição de candidato. A lei deixou um hiato, que é entre a data da convenção e o dia 16/8, que a propaganda eleitoral só pode começar dia 16/8. Mas, desde a data da convenção, vamos estabelecer o dia 5 de agosto, data que realizou a maioria das convenções. Então, ficou um hiato legal entre o dia 5 e o dia 16, na qual já não é mais pré-candidato, já tem número, acaba criando uma situação sui generis. Então, esse é um cenário que tem, depois nós vamos aprofundar dele. Respondendo a sua pergunta, após realizadas as convenções, nas eleições proporcionais já está praticamente fechado, com exceção de um ou outro candidato que acaba dizendo. Na majoritária, que é governador e presidente e senador, nós estamos acompanhando aí uma situação jurídica em todo o país bastante complexa. Por quê? Alguns partidos fecharam federação, e essa federação, às vezes, cria problema entre os candidatos dos partidos que a integram. Eu, inclusive, me desculpa, sou um crítico da federação, não recomendo nenhum partido fechar a federação, porque ele acaba criando uma situação muito atípica. Segundo lugar, os partidos, buscando coligação até os últimos minutos, eles acabam autorizando as respectivas comissões partidárias a realizar os acordos. Então, é muito comum nós termos um candidato por um candidato A pelo partido B, negociando ainda para a adesão a essa coligação dele. Então, nesse período entre 5 de outubro e o dia 15 de outubro, que são os 10 dias... 15 de agosto. Desculpa, 15 de agosto, é que eu pus 8 aqui e acabei lendo outubro. E aí, o que acontece? Os partidos começam, então, as negociações. Vamos dar um exemplo típico de Brasília. Brasília, o governador Ibanez fechou uma coligação, inviabilizou a coligação, a candidatura do senador Regufe, inviabilizou a candidatura da deputada federal Paula Belmonte. E surgiu um candidato de última hora, que foi
o Paulo Otávio, ex-vice-governador do DF. Então, o Paulo Otávio, como é uma candidatura quase que de última hora, ele ainda está aglutinando partidos em torno dele. Então, até o dia 15, em princípio, quando ele encaminhar o registro de candidatura, poderá haver mudança no cenário político do Distrito Federal. E, no Brasil, a situação já está mais equilibrada, as candidaturas foram postas, mas nós vamos ter aí no candidato do PROS uma discussão jurídica em relação à diretoria do partido, que mudou 2 vezes, e isso acabou gerando uma situação jurídica atípica. Mas vamos ver como vai ficar esse cenário. É importante destacar que muitas candidaturas estão sob júdice, né, doutor Paulo? Inclusive aqui no DF tem também a questão do Arruda, né, que ele é candidato, mas ele ainda tem uma pendência judicial, né? Tem o Arruda, tem o Agnello, tem o governador Hollenberg, tem o próprio Paulo Otávio, e tem mais uma série de candidatos que estão nessa situação aguardando decisões judiciais. Mas a tendência serão todos manterem as candidaturas, tentar disputar, e se eles chegarem até o dia 2 de outubro sem uma decisão do Supremo, aqueles que forem eleitos provavelmente tomarão posse e exercerão o mandato. Eu tenho assim muitas dúvidas em relação... Porque a inelegibilidade ela ocorre até a data da eleição. Depois ela é afastada, ela não vem como fato superveniente. É muito importante destacar esses aspectos. Agora, e como é que fica a questão, por exemplo, agora dos candidatos, que ainda não podem divulgar o número, mesmo sabendo? E é uma coisa interessante, doutor Paulo, para quem nunca acompanhou uma convenção partidária, primeiro, são várias brigas. Uma é para o cara passar como candidato. Outra briga de foice no escuro é a definição dos números. Meu Deus do céu. Os caras saem no tapa. Na sexta-feira eu acompanhei 2 convenções. Caramba, doutor Paulo, os caras saem no tapa. Literalmente, teve uma convenção que os caras saíram no tapa por causa do número de registro. Isso é comum, Alfredo, porque alguns números eles são emblemáticos, principalmente para deputado estadual, que são os números 1, 2, 3 no final, o número do partido mais 1, 2, 3, tem o número do partido repetido 2 vezes. Então, vamos pegar um exemplo, um partido como o PP, que é número 11, o candidato quer concorrer com o número 1111. Normalmente, esse número fica com candidatos com maior potencial de voto. Então, é tradição a briga pelo 11-11 dentro do PP, o 12-12 dentro do PDT, até o 13-13, 14-14, 15-15, e para distrital ou deputado estadual, acrescentam um número depois disso. Então, é a facilidade do eleitor votar na urna. Vamos pegar, por exemplo, um partido tipo Podemos. Ele é 19. O candidato que tiver o número 1, 2, 3 para deputado estadual ou distrital, o eleitor vai clicar 19 e depois lá em cima ele põe 1, 2, 3. Quando você traz isso para o celular, você vê a facilidade do eleitor em utilizar o número na hora de digitar na urna. Então, daí a briga pelos números. E as convenções, realmente, elas são uma típica, porque a maioria dos partidos hoje tem comissão provisória. Então, a convenção, às vezes, é composta de 5, 7, 11, 9, 13 delegados para escolher todos os candidatos. E as dificuldades de deliberação quando há uma disputa interna. É muito engraçado. Por exemplo, um número muito desejado pelos integrantes do PL é o 22022 ou 2222, né? Exatamente. Então, porque é um número fácil de ser digitado, 22 são 2 patinhos na lagoa, como o povo nas campanhas anteriores utilizaram. Desde o Afif Domingos, hein, doutor Paulo? Desde a época do Afif Domingos, quando ele foi candidato à presidência lá em, acho que foi 89, isso aí. Exatamente. Você vê no DF tinha um caso do Osório Adriano, que era 1212, né? Que era o número da época do
era do PFL, número 12, então era 1212 o número dele. Era histórico dele, já era posse dele, né? Já era posse dele. A Diana Januzzi, lá da Austrália, está perguntando para o senhor o seguinte: por que a candidatura da Paula Belmonte foi impugnada? Na verdade, não foi impugnada, ela dançou, né? Na verdade, o que aconteceu? A Paula Belmonte é presidente do Partido Cidadania. O senador Isalci é presidente do PSDB. E o PSDB e o Cidadania fecharam uma federação. Pelo acordo da federação, a Paula seria a presidente. Só que houve um golpe de Estado e colocaram o Isalci. E o Isalci acabou conseguindo que a Comissão Executiva Nacional da Federação indicasse ele e deixasse a Paula Belmonte de fora. Agora, eu ainda acredito que poderá ter outras soluções jurídicas. Até onde eu sei, a Paula Belmonte encontra-se no TSE brigando para validar uma convenção que ela fez no dia 30 de julho, na qual ela se indicou candidata a governadora e indicou os candidatos a deputado distrital e federal. Com um agravante, o PSDB fez uma convenção comandada pelo Diretório Nacional, mas parece que eles não registraram a ata. E como a ata tem que ser registrada até 24 horas após a realização, pode ser que essa deliberação do PSDB em favor do senador Isalci acabe caindo e a Paula voltando a ser candidata. Olha a confusão jurídica criada. É alegria, né? A judicialização é toda a alegria dos bons advogados. Mandar um abraço para... Oi, fala, doutor. Sim, eu sou um crítico do Poder Judiciário está influenciando nas eleições. Desde 2003, eu venho alertando os parlamentares que eu assessoro que o Poder Judiciário hoje tem o poder político do Brasil. Por quê? Só nós pegarmos essa situação do PROS. Houve uma decisão que colocou o Eurípides de volta. Houve uma decisão que afastou o Eurípides. Houve uma decisão que colocou de novo. Olha a insegurança jurídica desses candidatos. Então, me parece que o Poder Judiciário, hoje, ele pode definir quem é candidato e quem não é candidato mediante canetada. Tanto é o caso aí do seu amigo Nove Dedos, que acabou sendo absolvido por uma canetada. Leila Vilas Novas, lá do Porto, em Portugal, dizendo que está fechada com... Doutor Paulo, meu número é 171, vamos lá, José Luiz Fernando, é muito importante. E o que os candidatos podem ou não podem fazer a partir de agora, até o dia 15? Até o dia 15. Eu entendo que os candidatos podem continuar com a promoção pessoal, tá certo? Que é diferente da campanha. Promoção pessoal é o quê? É a divulgação do seu nome. Eu entendo que ele pode, a partir de agora, divulgar o número, ele não pode pedir voto, porque senão caracteriza a propaganda eleitoral. Agora, ele pode dizer, eu sou candidato pelo partido A, meu número é A123 e minhas propostas são, mas ele não pode dizer vote em mim, ou gostaria de contar com o seu voto, ou preciso do seu voto. Essa parte ele só pode fazer a partir do dia 16. Então, ou seja, e a questão da participação em lives e tudo mais? Eu entendo que a live é liberada. Por quê? É uma natureza jurídica diferente do rádio e da televisão. Porque só vem na live quem quer. É um público específico. Então, isso não causa prejuízo, uma vez que todo e qualquer candidato pode fazer live o tempo todo e participar dela. O que ele não pode participar é da televisão e do rádio, salvo em entrevista de natureza ordinária sobre fato específico, e assim mesmo a TV e o rádio têm que garantir isonomia. Agora, na live, não. Você traz o candidato na live, você traz aqueles que quiserem, e a sua audiência vai depender da escolha dos candidatos que você vai fazer. Então, não adianta você trazer o candidato Zé das Couves, que tem uma perspectiva de fazer 10 votos, para a sua live, porque ele não vai atrair ninguém e nem vai mexer no processo eleitoral como um todo.